ENI Mundo apresenta a seguir Nosso Mundo, Planeta Inquieto. Agora vamos à previsão do tempo para o século XXI. Cidades temperadas terão nevascas durante meses. Quem mora em uma ilha poderá ter o jardim coberto por ondas de 2 metros. No deserto norte-americano, a temperatura máxima será 5 graus acima do normal. Haverá mais alertas de tornado em toda parte. Haverá tempestades tropicais incessantes e elas irão na sua direção mesmo que você não more nos trópicos. E claro, haverá inúmeros incêndios florestais provocados por... É verdade, inventamos tudo. Mas tudo isso e muito mais foi previsto nas piores previsões e é isso que podemos esperar nos próximos 50 ou 100 anos. Quase todos os dias nos dizem que vamos assar ou congelar, que nossas florestas vão acabar e que haverá catástrofes climáticas de todos os tipos. Sempre que temos uma tempestade de neve ou um dia muito quente, muita gente diz: o tempo enlouqueceu, isso nunca aconteceu. E outros nos dizem que a culpa é toda nossa. De acordo com a crescente percepção popular, o século XXI tem tudo para ser um inferno. Oh my God, I think we better head. Então, estragamos tudo? Vamos provocar toda essa mudança climática? Não há uma resposta simples, mas há muitas pistas fascinantes. Vamos visitar as geleiras da Antártica, os vulcões do Havaí e até o campo de batalha de Waterloo. Lugares onde os cientistas procuram a verdade sobre o que está acontecendo com o clima do nosso planeta inquieto. Planeta Inquieto. Mais um típico inverno canadense, certo? Não exatamente. Estamos em Victoria, Colômbia Britânica, onde o clima costuma ser tão ameno que os habitantes estão acostumados a tomar chá nos terraços e não a lidar com isto. Neve demais, chuva demais, calor demais, tudo demais. Uma série de desastres climáticos gera comentários de todos. Over the last 10 years or so, there have been a combination of events that have really not only had the public sit up and say what's happening, but has the science community sitting up and saying what's happening. In fact, there have been some studies done to suggest that the combination of events that have happened over the last 15 years globally are unusual enough that they should not occur more frequently than once every 2,000 years. Esse tipo de conclusão, embora muito polêmica, ajuda o cidadão comum a relacionar o clima do dia a dia a algo bem diferente. A teoria da mudança climática de longo prazo, provocada pelo modo como nos comportamos. Em síntese, a teoria é esta. Os seres humanos alteram o equilíbrio da atmosfera ao emitir em excesso gases que provocam o efeito estufa. Mais calor fica preso em torno do planeta, o que por sua vez provoca grandes mudanças no clima. Essa é a explicação básica e é o que a maioria de nós sabe. É fácil acreditar que se há uma sequência de eventos climáticos incomuns, deve ser porque as mudanças estão sendo grandes. E quanto mais procuramos, mais vemos eventos climáticos incomuns. There definitely does seem to be something unusual taking place. Very hard to explain by natural events only. And hence, the linkages to global warming or some other unnatural cause is the next step forward. And indeed, we see that when we compare it with the results of what models say may be happening in the future, there's a certain consistency. And so what we're seeing here, perhaps, may be the first harbingers of what we may see much more frequently in the future. Well, there's really no evidence that the world's weather has gone crazy. I think the scientists may have gone crazy, and the people who follow the issue went crazy, but people have looked at statistics on variability of climate, the number of hurricanes, and number of droughts, and there's really no evidence to show us that the weather has gone crazy whatsoever. Even if global warming were to be expected to increase the frequency of some of these events in the long run, and the jury is out on that,
there are a lot of other factors that are also at play, and so it's next to impossible to attribute any one particular event to something like global warming. I think what's happened is that today we have the technology to go out and cover every weather event. A hurricane today blows into Bangladesh, and someone's there to cover it. And then someone else is there to link it to global warming. And in the same way, if there's a drought tomorrow in Zimbabwe, someone is there to cover the drought. You see the human catastrophe, and someone will say there's global warming. I think what happens is once you say that there are going to be weather extremes linked to global warming, there's not a day that goes by that I can't find a weather extreme someplace on this planet and try to link it to global warming. Janeiro de 1996. Uma forte nevasca cai sobre a costa leste dos Estados Unidos, paralisando diversas cidades: Washington, Filadélfia, Nova York, Boston. Para muitos canadenses, a grande nevasca americana de 1996 foi apenas uma grande tempestade de inverno que caiu mais ao sul. Mas para alguns cientistas americanos e para boa parte da mídia, esse foi outro sinal de que as coisas estão esquentando. A Newsweek deu destaque à nevasca, citou outros eventos climáticos do mundo todo e levou os leitores a concluírem que a causa de tudo pode ser isso mesmo. No Canadá também há quem acredite nisso. One of the consequences of global warming is a greater advection or movement of moist air from tropical regions towards more northerly latitudes. Now, when that happens in winter, most of that moist air becomes snow precipitation rather than rainfall. And a number of models have actually suggested that the number of intense winter storms would go up. So indeed, the storm that we had is not inconsistent with global warming. It is, in fact, perhaps a symptom of what global warming may bring to us in terms of the kind of surprises we might expect. Há aqui duas coisas diferentes a considerar. Uma delas é se o aquecimento global pode levar a todos os tipos de eventos extremos. A outra é se o aquecimento global está realmente ocorrendo. Os instrumentos, de fato, geraram alguns dados que ninguém contesta. Certainly the evidence is very clear that the CO2 levels have been going up, and it's gone up 30-40% since the intensified industrial revolution. O dióxido de carbono compõe uma fração minúscula da atmosfera, mas ao lado do vapor d'água é um importante gás do efeito estufa. E é de se esperar que os cientistas saibam o que pode ocorrer com o aumento desse gás. Mas não é assim. A climatologia é uma ciência muito nova e há grandes lacunas naquilo que realmente sabemos. Há muitas influências diferentes em jogo. Algumas delas reforçam a tendência de aquecimento, outras trabalham contra isso. E é provável que haja outras que desconhecemos. Os gases do efeito estufa não englobam tudo. We've been using these as our benchmark to say, okay, this is the only thing that really counts. And then suddenly comes along this aerosol question. So now we're starting to put this into models, and yes, hey, there's some new things we're learning. Now, let's say people are saying, well, maybe the solar variability is an important factor, and we should look at the climate model response to that. So almost every decade, it seems, we're learning something new. Em 1990, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, patrocinado pela ONU, afirmou que a melhor estimativa era de um aumento de 3 graus Celsius no ano de 2100. Um dos cientistas que fez a projeção diz ter afirmado na época que as mudanças na temperatura não podiam ser creditadas apenas aos gases do efeito estufa. Despite that disparity, we still didn't at that time talk about sulfate aerosols, and now the talk is practically of nothing else, sulfate aerosols. So that should give one pause and a certain degree of humility about what you think you know and what you don't know. Em 1992, no Rio de Janeiro, as projeções foram usadas para apoiar a assinatura de um tratado de mudança climática, pelo qual muitos países se comprometeram a controlar as emissões de dióxido de carbono. Mas 3 anos depois, em grande parte devido à questão dos aerossóis, o IPCC reduziu as projeções para o aquecimento global em 1/3.
Os 2.500 cientistas que contribuíram para esses estudos internacionais concordam em pouca coisa. Seus relatórios contêm milhares de páginas repletas de dados confusos. Assim, o Escritório das Nações Unidas elaborou sumários executivos que tentaram mostrar um consenso. Foi um grande exercício no âmbito político e científico, que desagradou alguns cientistas. I would argue that it's never been a good idea to forge a consensus. I remember about 15 years ago, the consensus was that we were on our way to global cooling. There were major studies done where scientists in my field were asked, do you think the ice age is overdue, and do you think that's an immediate threat? And at that time, you would have said the consensus is for global cooling. These consensus views have a way of going up in smoke. And I'd be careful to believe that there's some great consensus. I never attended any meeting with 2,500 scientists, and they reached a consensus. Oficialmente, o IPCC diz apenas que as evidências atuais indicam que a atividade humana causou um efeito no clima que é perceptível. Mas isso dá muita abertura para interpretações. Where the disagreement comes in is with respect to the rate of warming and the regional distribution and the consequences of a warming in terms of how it affects weather systems and so on. I don't think there's any doubt that the buildup of carbon dioxide and the buildup of other gases in the atmosphere has had some effect on climate. I would agree with that. And yet the question is how big an effect? And it may be a trivial effect, it may be a substantial effect, but I still would agree with the first statement, that we have had some effect on climate. And so I think you can come up with a sufficient number of statements, qualify them, and say that there are uncertainties associated with them, but all credible scientists would agree that X is true and that X has a certain level of uncertainty associated with it. I would say there is no scientific debate, there is no scientific doubt that if you increase significantly the concentration of greenhouse gases, as we are doing, that will elicit a significant warming of the climate, significant from the point of view of human societies and from the point of view of natural ecosystems and agriculture. Mas essa visão ainda é contestada até por alguns cientistas que participaram ativamente das avaliações internacionais. Eles não concordam que houve um aquecimento nos últimos anos. Isso porque leituras de satélites que estão em órbita da Terra desde 1979 contradizem leituras das estações meteorológicas no solo. In some ways, the satellite record is at the heart of the debate. Here you have this accurate system that sees no warming at a time when the warming should be loud and clear. Muitas estações terrestres ficam próximas às cidades, normalmente em aeroportos. O crescimento das cidades provoca um aquecimento local e, supostamente, isso pode alterar as leituras. Then we run into the problem that you go back 100 years and look at thermometer records and start asking yourself, where were the thermometers 100 years ago? There weren't that many of them. They certainly weren't in ocean areas. They're not in remote areas. There are questions about the exposure of the thermometers. There are questions about how we actually read them. There are questions about what happened to the record when we dropped the mercury thermometers and went to electronic thermometers. It's not to say that the satellite record's perfect, but it is to say that when we look at the near-surface air temperature readings for the globe, there are great uncertainties about what we're actually measuring. There are differences, but that does not in any way invalidate the temperature, the surface-based record. Rather, we're seeing two different pictures. We're seeing that temperatures in the middle atmosphere are changing at a different rate from temperatures at the surface. And this is expected to some extent because we have been losing ozone in the stratosphere. That has a cooling effect which penetrates downward into the upper troposphere, and so that tends to offset some of the warming that would otherwise occur in the upper troposphere. We can't entirely explain the difference in the trends in the surface and satellite temperatures through this mechanism, but part of the difference could be simply statistical uncertainty. From 1979 to 1994 or 95 is a very short record. Após o intervalo, o debate esquenta e nós seguimos o dinheiro.
Nada como a ameaça de desastre iminente para abrir os cofres de governos e indústrias. Estima-se que 2 bilhões de dólares são gastos anualmente em pesquisas climáticas apenas na América do Norte. Here's my impression that it's been very good for business. Our laboratory has done very well in procuring grants that are related to the greenhouse debate. And I've been fortunate to travel around the world working with the UN, working with other groups on global warming. But I think scientists will be in great agreement that it's been good for business and the climate community. And I know that a number of other people have appeared, at least, to have done very well because of this idea that we've got a global climate crisis on our hands. O fluxo de dinheiro traz consigo alegações de quem pagou pela flauta provavelmente quer dar o tom. As afirmações desse sentido são ouvidas dos dois lados do debate sobre o aquecimento global. Within any body of people, you have the divergence of interpretation and opinions and biases. And so you might have a body of scientists where 98% have a sort of common consensus, and you get 1% of each margin, that 1% that is skeptical. That suggests you can be underestimating. Now, there is a tendency then for industry to be attracted to those that are the skeptics, and to use them and their statements to champion their position. I can tell you that I have received grants from major coal companies, and I have never felt pressure to find anything. They want to find the truth. They have as big an interest as anybody in finding the truth. But I've never had this pressure on me to go out and defuse the global warming issue. That doesn't exist. And I don't know how it could exist. After all, if I were sitting here doing research that was not accurate, it would be discovered overnight by this scientific group. If you take there are a number of centers around the world which now are almost completely funded on the basis of doing climate change research. Now, if you're a scientist working in those laboratories and you find evidence that says that, well, maybe global warming isn't as bad as we thought, maybe we're not all going to die in the next 100 years, maybe we never will, maybe we can adapt to this, your honest opinions will now perhaps change slightly, but you may not want to have that information published, or if it is published, you may want to bury it slightly in a report. Now, that's natural if your funding impinges on maintaining the kind of idea that we are about to encounter a climate apocalypse. Esse tipo de acusação apenas aumenta a polêmica da questão. E é difícil evitar isso, porque nesse ramo da ciência, muita coisa ainda depende da predisposição do cientista e da interpretação geral do que sabemos. Além dos fatos básicos e irrefutáveis, há histórias reais de mudanças climáticas, como a neve em julho. Mas os fatos básicos são bem claros. Se não fosse pelo efeito estufa natural, a Terra seria 33 graus Celsius mais fria. E nenhum de nós estaria aqui. Sun rays come in, they pass through the atmosphere, they get absorbed at the ground level, and then the Earth radiates this heat back out as long-wave radiation. But because of the atmosphere, which includes, as well as CO2, a lot of water vapor, that's also a greenhouse gas like the carbon dioxide, and that absorbs some of this outgoing heat, and then it re-radiates that back down to the ground. Increasing greenhouse gas concentrations is analogous to putting a blanket over yourself. If you throw over a blanket, you're going to warm up because you're generating heat internally, and you're now reducing the ability of your body to radiate or remove that excess heat. Mas a interação entre Sol, Terra, Mar e Ar é extremamente complicada, e muitos detalhes ainda são pouco compreendidos. Atualmente, considera-se que há uma variação natural no sistema muito maior do que imaginávamos, tornando difícil saber o que é provocado pela natureza e o que é provocado pelo ser humano. It's very difficult. It's a bit like trying to listen to Bach from the next room when your son's playing rock beside you. You have to sort of try and get that signal through the noise of the natural system. And our natural system is quite noisy. Things are pretty comparable. What's natural variability, what is driven by man's global warming and the aerosols. And even I should add that people now are thinking that the solar input is also varying on longer time scales, not just the sun cycle of 11 years, but even on sort of the few hundred-year period. People believe that can be an important factor. At this point, we cannot prove to a statistical certainty of 95%, for example, that climate change is already happening because of human influence, because the natural noise is sufficient that we can explain it by combinations of natural causes. Increasingly with time, the likelihood that it's entirely due to natural causes becomes less and less, and the probability that we're really seeing the human influence becomes stronger and stronger. Mas isso, claro, supondo que compreendamos perfeitamente a variabilidade natural ocorrida no passado, que entendemos as pistas corretamente. These are
records from tree rings, for example, where we can learn about the climate variabilities over hundreds and even thousands of years. And we've now discovered that there are these sort of 100 to 200-year swings in the climate, maybe just 1 or 2 degrees, but still they are substantial, and they're at about the level at which the aerosols and the greenhouse warming are competing. O que nos lembra que a influência humana atua nos dois sentidos. Gases do efeito estufa ajudam a absorver mais calor, mas outros poluentes, como o enxofre, fazem o oposto. Aerossóis de enxofre são partículas minúsculas que tendem a dispersar os raios solares antes que cheguem à superfície da Terra, colaborando no resfriamento. But one has to keep in mind that, unlike carbon dioxide, which takes hundreds of years to be removed from the atmosphere, sulfur is removed within 8 days of emission. So it's something that is continuously emitted and rapidly removed. Once we cut back on our emissions of coal, which we have to do sooner or later because we're going to run out, this offsetting masking effect rapidly falls out, and you're left with the accumulated buildup of carbon dioxide. Mas o enxofre não está sozinho neste lado da balança. A atividade vulcânica, por exemplo, também causa o resfriamento. A erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, lançou tantas cinzas na atmosfera que vem reduzindo as temperaturas no mundo desde então. O vapor d'água também é um gás do efeito estufa, e mais importante do que o dióxido de carbono. Mas o vapor d'água na forma de nuvens ajuda a refletir o calor de volta para o espaço. Assim, é difícil dizer se o aumento de chuvas causado pelo aquecimento não provocaria o resfriamento em uma espécie de autoequilíbrio. E também há outras incertezas. A ciência atmosférica é sempre complicada pela retroalimentação. Esse mecanismo reforça o que poderia ser de pouca importância a princípio, e os resultados são surpreendentes. Recentemente, pesquisadores revelaram um exemplo histórico que ilustra muito bem o que quero dizer. Em 1815, houve uma grande erupção vulcânica na atual Indonésia. Enormes nuvens de cinzas mudaram o clima no mundo todo, e a Bélgica teve o mês de junho mais chuvoso da história. Foi por isso que na manhã de 18 de junho, Napoleão teve de esperar aqui durante 4 horas cruciais até que o solo secasse e ele pudesse atacar. A terra estava mole demais para as armas pesadas. Enquanto isso, Wellington recebeu o reforço de milhares de soldados prussianos, e no fim daquele dia, Napoleão perdeu em Waterloo. Bem, isso é retroalimentação, um vulcão que não apenas mudou o clima, mas quem sabe todo o curso da história europeia. Outro sistema de retroalimentação parece exercer forte influência no clima de Terra Nova. Tem a ver com as manchas solares, erupções de energia solar que ocorrem naturalmente em um ciclo de 11 anos. A variação na emissão de energia é mínima, cerca de 0,1%. Mas há provas de que isso desempenha um papel importante na extensão do campo de gelo, de Labrador ao Grand Bank. What I see happening is a small variation in sun's output during the years of high solar activity is affecting the atmosphere, increasing the thickness of the atmosphere, which is in turn changing the average track of the storms. When we look at the track of those storms, the local influence of there is either to help the ice coming down from the north or fighting it. Com a ajuda de estudantes voluntários, Hill encontrou a correlação entre a extensão média do gelo e o ciclo solar desde 1920, quando teve início o registro desses dados. Agora, eles trabalham no século XIX, recolhendo informações de diários de bordo de antigos navios e de outras fontes. When we look at the impact of having a climate change around the island of miles and miles of extra sea ice, it's got a vast impact on the climate of the island. It reduced temperatures. Summers can be virtually nil. All of a sudden, we have a 0.1% change in the sun, and you just got enormous difference to the climate and well-being of the island.
Por serem indiretos, efeitos como esses são difíceis de descobrir. Isso significa que algumas mudanças no clima podem ser mal interpretadas. É isso que está ocorrendo na Antártica. E é o que veremos após o intervalo. Antártica. De acordo com a teoria, o aquecimento global deveria ser maior nos polos, o que leva ao demônio do gelo e de uma desastrosa elevação do nível do mar. Quais demônios são facilmente refrigerados. The Antarctic ice sheet works like a big conveyor belt, snowfall in the centre, and then flows under its own weight towards the edge of the continent. Eventually, the land beneath the ice sheet dips away, and some areas of the glaciers begin to float, and these are what we call floating ice shelves. Some of them are huge, some of them are the size of Spain. Ao longo da Península Antártica, as temperaturas subiram 2 graus Celsius em 50 anos. Enormes placas de gelo quebram-se constantemente. Parece ser a prova dramática de que as piores previsões estão certas. Mas, na verdade, o que acontece aqui é um efeito local. E sim, ele também é causado pela retroalimentação. On the Antarctic Peninsula, it's to do with the amount of sea ice that falls around the ice sheet in the winter. This is freezing seawater, which reflects sun back into space and starts heat getting out of the ocean. And there's a local magnifier of small climate variation. Em outros lugares da Antártica, as geleiras mais importantes não estão derretendo. No Polo Sul, não há qualquer sinal de aquecimento. So the changes that we've seen, although they're very dramatic, and some ice shelves have retreated and collapsed entirely, almost certainly due to a warming climate in the area. This is only a small part of Antarctica, and because those ice shelves are already floating and displace their own mass of seawater, as Archimedes said, they won't actually raise sea level directly. So although these are quite stunning changes, and to a glaciologist who's worked there, they're quite remarkable, they're not actually going to have a major global impact. Mas o que aconteceria se a tendência de aquecimento continuasse e se espalhasse? Bem, na velocidade atual, as maiores geleiras seriam afetadas em 200 anos. E mesmo assim, os resultados não seriam os imaginados. A warming climate could have two opposing effects. It could increase the rate of loss from the continent, increase the rate of iceberg calving, increase the amount of melting beneath these floating ice shelves. But it could also increase the temperature of the air over the continent, which would mean it could hold more moisture, and that could increase snowfall. So under a warming climate in the Antarctic, we would have two opposing effects, and we have to try and work out exactly how big each is before we can do the subtraction and work out which is going to be the most important. A elevação do nível do mar, claro, é uma grande preocupação para países em regiões baixas. Nações ricas como a Holanda poderiam encontrar uma solução, mesmo que as piores previsões se concretizem. Mas em Bangladesh a população é extremamente pobre e vive tão perto do mar que milhares morrem todo ano quando tempestades tropicais fazem o mar avançar. O nível do mar aumentou entre 10 e 25 centímetros no último século. E a melhor estimativa do IPCC é de mais 50 centímetros até o fim do próximo. Mas isso, como tudo o mais na história do aquecimento global, depende da precisão dos modelos computacionais nos quais essas projeções se baseiam. Modelos que mostram derretimento nos polos em uma escala muito maior do que estamos vendo. Well, the fundamental problem with all models is that, by design, they're simplistic representations of the reality of the climate system. It's a very complex system. We don't begin to fully understand the processes, and to try and model how it behaves requires models that are far beyond the capability that we have today, and for that matter, computers that are far beyond today's capabilities. Por causa da complexidade, é comum os estudiosos adotarem enormes áreas de terra e água, muitas vezes em torno de 100 mil quilômetros quadrados, a atribuírem um único valor para cada uma das variáveis. But that is sort of like an average over this whole box. And therefore it's very misleading sometimes to take these values too seriously, because if you live in Toronto and you have a friend who lives in Kingston, you may be computing the same temperature, even as far as Montreal, or likewise between Halifax and New York, you might be computing similar temperatures, when in fact you know that there are very sharp changes between those regions. Com a capacidade dos computadores atuais, é o melhor que podemos fazer. Now we make calculations that take on the order of, say, maybe 500 hours on a supercomputer. And if we increase the resolution by only a factor of 10, then
Those calculations will take 50 years. So there are many physical processes that we cannot include in these models explicitly. We do it implicitly, and how you do it determines the climate sensitivity. You have all these complex mathematical equations which make up the models, but the science, the underlying science from the chemistry, physics, for example, may not be completely resolved. For example, the chemistry of water vapor in the atmosphere. There are chemists who say that at the moment is impossible to model. Okay? So you have underlying scientists who are complaining that $2 or $3 billion a year for one or two research labs. They may be getting $2 or $3 billion a year to do climate modeling when the models are based on such great inaccuracies in the underlying science that the money should be spent on their underlying science research before you do the modeling. Suke Manabe, de Princeton, é um dos principais criadores de modelos. Ele concorda que os modelos são necessariamente simplistas, mas afirma que ao executá-los, com base num momento em que já se sabe o que aconteceu, é possível saber se funcionam. And then compare model simulation with actual warming. And if the model simulation is working well, and then we get a little more self-confidence. It is true that when we do that, we end up getting something around 0.5 degree or 1 degree centigrade temperature rise over the past century. And if we look at the thermometer network of the world, we see about 0.5 degree warm-up. And so at first it's tempting to say that we have support for the models. And yet if I go right back to the satellite data and say, well, how well did I replicate the satellite data over the past 20 years? Given the model outputs, we find there's really no agreement whatsoever. The models probably do not do too badly at the lower latitudes and mid-latitudes, but I have a little worry still about their behavior at high latitudes. Climatologists have stated all along that computer models, current computer models at any rate, are not particularly accurate when it comes to predicting regional scale changes in climate. What will be the changes in temperature and precipitation, for example, in eastern Canada or western Canada or Central Africa? There's just too much complexity, too much variability to make good predictions at the regional scale. But where we do have considerable confidence is at the global scale and the very broad scale patterns. For example, greater warming at high latitudes than at low latitudes, greater warming in winter at middle and high latitudes than in summer, and so on. Bom, talvez sim, mas é difícil descartar totalmente a ideia preocupante de que o que acontece aqui pode ser apenas uma demonstração multibilionária em escala global de um velho ditado sobre computadores. Se entrar lixo, sairá lixo. Neste ponto, devemos nos lembrar de que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera estão realmente subindo. Não há dúvida disso. Mas não se sabe exatamente onde todo o dióxido de carbono que geramos vai parar. É importante saber, pois afeta o índice no qual o carbono na atmosfera e as temperaturas sobem. Já houve tempo em que imaginávamos compreender todo o quadro. Ao queimar combustíveis fósseis, o ser humano lança 5,5 gigatoneladas de carbono no sistema todos os anos. O CO2 na atmosfera aumenta em 3 gigatoneladas e imaginávamos que o resto era absorvido pelos oceanos. Era o que parecia. Então, os ecologistas afirmaram que mais carbono deve estar sendo gerado pelos desmatamentos, o que nos deixa com o mistério do destino desconhecido. All of a sudden you have to find someplace to put all that carbon because you've accounted for the budget without it. So the missing sink is the amount of carbon required to balance the books where the terms in the books are fossil fuel source, the land use source, so those are 5.5 and 1.6 gigatons respectively. The atmosphere is about 3, so you subtract that from the first two terms, and the ocean uptake is 2 gigatons. That leaves you with something like 2 gigatons of carbon unaccounted for. O quebra-cabeças não era tão difícil de solucionar. Árvores e outras plantas alimentam-se de dióxido de carbono, e está claro que estão comendo mais do que o usual. That could very well be where this so-called missing sink is going. If that is the case, then we have to be very careful in extrapolating that
uptake into the future because as CO2 concentrations increase, there will be some sort of saturation effect in the stimulation of photosynthesis. A further 25% increase, for example, may not double the uptake from 2 to 4 billion tons per year. And this is one of the ambient chambers. It has the normal concentration. A climatologia convencional indica que já estamos chegando a um ponto em que as plantas estarão satisfeitas. Mas um experimento que está sendo realizado em Phoenix, Arizona, sugere o contrário. Sherwood Itso vem cultivando laranjeiras em 2 câmaras adjacentes. Na primeira, ele bombeia ar com um nível normal de dióxido de carbono. Na segunda, o ar tem 75 mais de dióxido de carbono do que a atual média global. So, boy, this is quite a bit thicker, isn't it? It is. The trees themselves now have about the same height, but you have to get inside and look at the thickness of the trunk, the density of branches, the thickness of the branches. There's way more branch and leaf material here than in the ambient chamber. In fact, right now there's about 80% more standing biomass in these enriched trees that receive the extra 75% carbon dioxide. If you were to add in the cumulative production of fruit over the 8 years of this experiment, the 8.5 years now, you would find that these enriched trees have produced 2.5 times the amount of biomass that the ambient trees have. Todas as plantas reagem ao aumento de dióxido de carbono em certo grau, mas, segundo Itso, as árvores têm mais sucesso. Ele cita provas de que as árvores vêm tomando áreas de vegetação rasteira em várias partes do mundo há 200 anos, mesmo período em que o nível de CO2 vem aumentando. A conclusão? Plant life is beginning to exert a brake upon the rate of rise of CO2 in the atmosphere. And the question is, how big a brake will that ultimately be? I think it is possible that a point may come where the total amount of vegetation on the Earth will have been stimulated enough to actually cause the CO2 content of the air to stop rising. We're quite a ways from that yet, but that point may ultimately come. Após o intervalo, os oceanos que dominam nosso planeta e o fogo que eles contêm. Há muita coisa sobre as forças que moldam nosso planeta que não entendemos completamente. Mas em nosso orgulho humano nem sempre aceitamos isso. O que sabemos sobre os oceanos ainda é muito limitado. Claro, sabemos que há correntes oceânicas laterais, como a corrente do Golfo, que move águas superficiais e redistribui o calor. E sabemos alguma coisa bem importante de sistema de circulação termomarina, uma enorme estrela rolante vertical que leva grandes quantidades de calor muito lentamente do Equador para os polos. Michael Schlesinger recentemente descobriu um ciclo natural de 65 a 70 anos nas temperaturas médias globais, algo que a climatologia desconhecia. E isso parece estar ligado à circulação termomarina. It occurs predominantly in the North Atlantic Ocean and its bounding continental region. It strongly suggests that it is due to the North Atlantic Ocean and the thermal circulation as circumstantial evidence. Cada vez mais temos um padrão de eventos locais que tem implicações bem mais amplas, e nenhum maior do que o famoso El Niño. É um evento irregular que parece começar com o aquecimento das águas do Pacífico perto da Ilha de Páscoa. Isso enfraquece um sistema de alta pressão acima, muda a direção dos ventos e tem consequências mundiais de inundações na Califórnia, a invernos mais rigorosos no centro do Canadá e secas no Zimbábue. Recentemente, El Niños têm ocorrido com maior frequência do que o usual e durado mais tempo. And so the obvious question, is this linked to global warming? I think many scientists believe it is, that in fact, one of the consequences of global warming would be the change frequency and pattern of El Niños, which then have their secondary effects on other weather effects. A visão convencional diz que o El Niño começa quando uma massa de água quente no Pacífico segue para leste, se instala sob a zona de alta pressão e a enfraquece. Mas Daniel Walker tem uma teoria bem diferente que o tornou muito impopular. Ele é um sismólogo baseado no Havaí e há 30 anos estuda erupções vulcânicas. Não erupções como esta na ilha do Havaí, mas outras fora de vista milhares de metros abaixo, no solo do mar.
Algumas na cadeia oriental do Pacífico, bem abaixo do local onde o El Niño começa com o aquecimento da água. A cadeia oriental é um local onde as enormes placas tectônicas da Terra estão se distanciando. Most geophysicists, marine scientists agree that it is the most active spreading center on the face of the Earth. The motions of the seafloor there, the spreading apart, is in the range of 10 to 25 centimeters a year. Lava is coming out through rifts in the Earth and spewing out all along those rift zones. And there's adjacent fracture zones with submarine volcanoes. Literally hundreds and perhaps thousands of submarine volcanoes are in this area, just emitting an enormous amount of energy. There were 5 El Niños occurring from 1964 through 1986. And I found that the highest levels of seismic activity on the East Pacific Rise occurred during or close to the onsets of well-known accepted Niños, El Niños. Walker publicou os resultados em uma revista científica, sugerindo que o calor do fundo do mar podia estar influenciando a temperatura na superfície e na atmosfera acima. Mas os climatologistas receberam a ideia com escárnio. Walker esperou até que um sexto El Niño ocorresse. Mais uma vez, houve a correlação. Novamente, ele publicou. De novo, oceanógrafos e climatologistas disseram que era impossível e lhe disseram para tratar da própria especialidade. I think 6 out of 6 is pretty interesting, and I will continue to pursue it, and I would welcome anyone with good, solid research that says I'm wrong or can find something that's wrong with the idea, but I would simply like to see people start to work on it. A objeção mais óbvia à teoria de Walker é que a água sobre a cadeia do Pacífico é profunda demais para o calor ir diretamente para a superfície. A densidade da água do mar aumenta com a profundidade. A água quente que sai de uma fenda hidrotérmica é muito menos densa. Assim, ela sobe. Mas à medida que sobe, ela se mistura com uma enorme quantidade de água fria até deixar de subir. It eventually comes up to a level it can't rise anymore, then it just starts to spread out horizontally, and that's usually about 200-300 meters above the seafloor. Então, como o calor pode chegar à superfície? Thompson vem fazendo uma pesquisa independente que pode mostrar uma possível ligação. Acima das emissões hidrotérmicas que ele estudou, há uma enorme quantidade de zooplâncton, consumindo os minerais vulcânicos da água. Eles atraem outras criaturas marinhas. Além disso, podem nadar para a superfície. Se seus minúsculos corpos puderem absorver o calor do sol, por exemplo, a superfície da água pode sofrer um aquecimento. So here's a direct way of communicating what's happening in a hydrothermal vent area to the upper ocean and, I guess, eventually to the atmosphere. Isso não significa que Thompson endossa a teoria de Walker, mas... It's not a silly question, and it's not totally out of reason that there is possibly, because there's enhanced biological productivity in animals, that they will have an impact on the amount of solar energy being absorbed or what the processes are happening in the upper ocean. But it's very, very tenuous link, and there's be a lot of work to prove that one. Se a teoria de Daniel Walker estiver certa, o El Niño pode não estar ligado ao aquecimento global. Mas esteja ele certo ou não, a verdadeira lição é que tudo em nosso planeta está ligado, que nenhuma disciplina científica deve viver isolada. Devemos tratar explicações simples com cautela científica. Mesmo os atos melhor intencionados servem para nos mostrar que nem sempre vemos todo o quadro. Nos últimos 10 anos, muitos países industrializados reduziram a emissão de enxofre da queima de carvão. Essas emissões eram responsáveis pela chuva ácida, que prejudicava a vegetação. Mas o que não percebemos é que muitas plantas precisavam do enxofre como parte da dieta. So sulfur deficiency is breaking out all over industrialized areas, places like the UK and Northern Europe. There are sulfur deficiencies occurring now on a big scale.
O problema pode ser resolvido aplicando-se enxofre diretamente no solo, e isso é bem melhor do que lançá-lo no ar. Mas ainda assim não pensamos em todas as consequências de nossas ações. You could have predicted it, I guess, but people were so busy trying to defend against the adverse effects of acid rain, then it was thought to be a good thing. Então, voltemos à questão da mudança climática. Ela contém inúmeras incertezas, mas incerteza não significa que não está acontecendo. Significa apenas que não sabemos. O que então as pessoas prudentes devem fazer? The nub of the policy debate is this notion of insurance or risk management. How much are we willing to pay? We know that the risk is real. It's significant. The scientific basis for concern is sound. The understanding of how big the risk is, of how dangerous it is still uncertain. And so we need to debate not about whether we should do something but about how much of an insurance policy we take out. We're talking about completely overhauling the way we provide energy in every facet of our day-to-day lives. Given the length of time it's going to take to do this, the magnitude of the ultimate effects and their irreversibility, it's important that we begin now. So often we discover that some of these policies are quite expensive, and yet by the year 2050 they may have spared us at most a few hundredths of a degree of warming. And I'm not certain I'm ready to pay that price today, with the expectation that 50 or more years from now we may somehow keep the Earth from warming up a few tenths or hundredths of a degree. I think the message here is not that we need to act and never learn ever again, or only learn and never act, which is the dichotomy in which this discussion has usually been set, but we need instead to act and learn and act and learn as time goes on. E o clima no século XXI? Bem, na próxima vez que ouvir uma previsão, faça muitas perguntas sobre as premissas de quem fez a previsão. We will expect more frequent thunderstorms. And there will be surprises as we warm up the climate. We could come out ahead on this deal. And you'll be able to start gardening sooner. On the other hand, I think the bulk of the warming will be at night. Have less skiing in Ontario, southern Ontario, that's for sure. Pense um pouco também em Daniel Walker, que queria apenas ajudar. Consensus is not an appropriate word for science. Consensus is an appropriate word for politics. But in science, you're dealing with facts in numbers, and you're dealing with absolute truth and quantification of numbers and data that supports a certain physical phenomenon. So consensus is just a totally inappropriate word for science.